Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Gostaria de agradecer aos convidados, Juraci Dória e Sr. Antônio Alves, pela presença, a TVU, TV Universitária, da Universidade Estadual de Feira de Santana, ao diretor do Museu de Arte Contemporânea, Raimundo de Oliveira, Edson Machado, e ao público em geral. Dando continuidade à programação da primeira ocupação do Grupo Gema, no Museu de Arte Contemporânea de Feira de Santana, Raimundo de Oliveira, denominada Casa de Recuperação, vamos dar início a mais um interdiálogo, completando o ciclo de colóquios assistidos, desta vez marcado pela peleja entre o arquiteto e artista Juraci Dória e o poeta e cordelista Antônio Alves. Nessa última fase da ocupação, estamos dando ênfase ao tema em torno da identidade. Bom, Juraci Dória nasceu em Feira de Santana, Bahia, em 15 de outubro de 1944. É arquiteto, diplomado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, dedica-se às artes plásticas desde o começo dos anos 60. Seu trabalho tem fortes ligações com o sertão e, mais especificamente, reflete aspectos da civilização do couro, cujos vestígios ainda estão presentes na região de Feira de Santana. Sr. Antônio Alves da Silva nasceu em 1928, no dia 7 de junho, no município de Mata de São João, na Bahia. Autor dos mais expressivos da literatura do cordel baiana, o poeta publicou mais de 150 histórias, boa parte das quais pela editora Luzeiro de São Paulo. Sua obra, reconhecida e premiada, tem como traços dominantes as histórias de aventura e as sátiras sociais. Nós gostaríamos, aqui em nome do Grupo Gema, de aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pela passagem dos seus 80 anos. A seguir, eu vou passar a palavra à Juraci Dória, que vai mediar a entrevista. Bom, Antônio Alves, tem muito tempo que eu espero por essa oportunidade, de forma que você se prepare para essa peleja. Eu queria começar lhe perguntando quem é Antônio Alves. Antônio Alves é o que vocês estão vendo aqui. Velho, feio e... Você não é careca, desculpa quem é, né? De fato, hoje em dia, a pessoa que não tem cabelo é honra. Eu comecei a escrever mais ou menos eu tinha 18 anos. Eu trabalhava em Candeias e... naquele tempo era no Conselho Nacional do Petróleo. E tinha lá um apontador que estava namorando com uma moça do Correio, e pegaram ela no fundo da igreja, dentro dos matos, aí mandaram eu fazer uns versos, né? Então eu comecei. Porque lá em Salvador, onde eu morava antigamente, meu pai comprou um bocado de livro de cordel, né? Eu tinha 12 anos mais ou menos. Aí eu tomei gosto. Os primeiros, eu não chamo folheto. Folheto é esse que se distribui por aí, né? Chama cordel logo. A primeira história que eu comecei a ler era escrita por um dos maiores cordelistas do Nordeste, Leandro Gomes de Barro. Aí então tomei gosto, pronto. E naquele tempo eu me encontrei com Rodolfo Coelho Cavalcante, e Cuíca não, porque Cuíca de Santa Mara, ele era orgulhoso e tal, só era ele mesmo. Agora Rodolfo, a gente trabalhou junto por um bocado de tempo. Inclusive, ele comprou várias histórias minhas. Você falou em alguns escritores de literatura de cordel e citou Cuíca de Santa Amaro, mas você fez uma restrição. Eu gostaria de saber o que é que você sabe de Cuíca de Santa Amaro, se você chegou a conhecê-lo. Eu conhecia ele, por exemplo, porque ele tinha muita demanda com Rodolfo, né? Porque Rodolfo ele vendia os cordéis dele no elevador Lacerda embaixo. E Cuíca vendia em cima, não é? E Cuíca não tinha muito contato com ele, porque ele era meio orgulhoso mesmo, né? Achava que ele era um dos maiores poetas, né? De cordel. Mas eu achava um poeta chamado poeta do pé quebrado, porque ele não metrificava cada verso. Quem conhece aí é o nosso amigo ali, nosso conterrâneo, nosso colega,
sabe o que é poesia de pé quebrado e aqui não é. Mas você está falando de Cuíca de Santa Amaro, mas pelo que você falou aí há pouco, você começou também com um tema assim, tipo os temas explorados por Cuíca de Santa Amaro, essa história dessa moça aí. Conte mais a respeito desse cordel aí. Me lembro só de alguns versos, porque eu não fiz para publicar, fiz somente para mostrar aos colegas, né? Deixa eu ver se eu me lembro, você agora me apertou, viu? Porque está muito distante. Amigo leitor, tu lê esse grande sururu na torceira de bambu, Olívia Mazacorreia, no distrito de Candeia, é uma grande novidade. Espalha em toda a cidade essa grande vergonheira, atrás da casa do padre. Espalha em toda a cidade essa grande bandaleira, atrás da casa do padre. Oh, meu Deus, que vergonheira. E continua, né? Antônio Alves, a literatura de cordel é importante para você. Por que é que você escreve? Olha, eu vou dizer que eu estou quase parando, viu? Eu escrevo porque a poesia eu aprendi a poesia antigamente nos livros de leitura. Hoje em dia não se faz mais poesia como antigamente. Os livros de leitura até o terceiro ano, que eu só estudei até o terceiro ano. Aí tinha muita poesia, inclusive assim, tipo literatura de cordel, mas que não era, né? Aí então eu também gosto. E quando eu fui para Salvador, aí então o meu pai comprava ali no Mercado Modelo, na Barraca São José, vários folhetos de literatura de cordel. E caiu logo no O Príncipe e a Fada, você deve conhecer, conhece? O Príncipe é um dos melhores cordel de Leandro, essa história, né? Os raios do sol morriam através da cordilheira. Se ouvia ao longe o murmúrio das águas na cachoeira. Já em busca do crepúsculo passava a ave agoureira. E dessa noite se via à noite o fundo mistério. Diana, deusa da caça, abrangia o hemisfério, tornando aquela montanha num sítio ermo funéreo. Bamão era um grande príncipe, filho de um rei do país. Andava pelas montanhas a caça dos javalis, de tigres e leopardos, pardais, não sei mais o que, e perdi. Esqueci o resto. Né? A memória está boa, né? A memória está boa. Você nasceu em que ano? 7 de junho de 28. 28, né? Nasceu em Salvador? Não, Mata São João. Mata São João. E foi para Salvador com quantos anos? 12 anos. Moravam numa casinha feita com pau de engazeira, de pau a pique coberto com folhas de bananeira, que bem não caía a chuva, por lá já tinha goteira. Era assim a minha casa, que era a casa de taipa, coberta de palha, né? Quando minha mãe morreu, eu tinha 5 anos. Mas a gente passava muito mal. Quer dizer, para criança eu não importava com aquilo, né? A minha tia fazia... Então, minha mãe tinha 4 filhos, 3 filhas e eu só que era o homem. E ela faleceu ainda, eu tinha 5 anos. Aí então minha tia tinha 2 filhos. E a gente foi tudo morar com ela. Minha tia lavava roupa de ganho e era viúva. Então ela fazia aquela panela de pirão escaldado, sabe como é, né? Fazia aquela pirão e botava botava um pouco, né? Para cada um. E carne de sertão, você sabe o que é que chamava lá na roça, chama carne de sertão, é no interior, né? Aí ela assava, aí as meninas diziam, lava com água fria para não tirar o sal, né? Aí cada um recebia um pedacinho, né? E você tinha que comer aquele prato de pirão com aquele pedacinho de carne pequenininho. E aí as meninas iam tudo pegando aquele bolo de pirão e molhando no prato da pimenta, né? Do molho. Quando terminava a comida, estava aquela farinhada toda ali. Aí tinha um que dizia, eu vou comer o resto, ainda que não comia aquilo. Aí foi que eu fui para casa do meu padrinho, que era rico, quer dizer, tinha propriedade. E lá eu cresci até mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, porque não aguentaram comigo e voltaram para trás de novo. Foi aí que minha irmã, ele me levou para Salvador, para morar na casa do meu pai. Você nasceu em Mata São João? Em Mata São João, foi.
7 de junho de 28. E você ficou morando durante muito tempo lá? Foi até 5 anos, depois fui para casa do meu padrinho, e de lá eu fui para Salvador. De Salvador, eu fugi de casa com 17 anos. Tomei uma surra naquele tempo eu dizia que era de pé no pescoço. Aí sabe onde eu fui morar? Digam aí, em Água de Menino, na praia. Eu dormia numa barraca de praia. Esse detalhe quase que ninguém sabe. Onde os carregadores guardavam os balaios, eu dormia ali. Até que minha irmã, a que me levou para Salvador, me trouxe de volta novamente para Mato São João. E de lá eu fui trabalhar em Candeias, no Conselho Nacional de Petróleo. Aí minha vida mudou. Depois eu voltei para Salvador de novo, para casa do meu pai. A gente aí fizemos as pazes, né? De novo. Antônio Alves, qual foi o primeiro cordel que você conseguiu publicar? O primeiro cordel que eu consegui publicar, eu vendi a Rodolfo Pedro Cavalcante. Foi A Vingança de Elias, porque depois eu ainda trabalhei de ajudante de caminhão, e o motorista chamava-se Elias, numa carreta, né? Então, eu cheguei e fiz a história, A Vingança de Elias, mas completamente diferente da vida dele. O segundo foi Chico Viramundo, as proezas de Chico Viramundo. Fala um pouquinho como essa prática. O poeta escreve e termina vendendo a outro. E quem assinou esse cordel? Foi o Rodolfo ou você? Quem compra não pode assinar que é o autor. Rodolfo botava o proprietário, não é? Quer dizer, o proprietário daquela obra. Mas agora ele tem que colocar. Agora existe quem compra e não coloca o nome do autor. Lá assim também, no Rio Grande do Norte, aí, tá vendo? Não coloca. Só fica o nome dele. Quer dizer, o proprietário daquela obra. Mas consta seu nome? No meu custo. Só teve uma história que eu escrevi. Foi a primeira história de 32 páginas. Foi que o Rodolfo pediu para eu fazer, né? Foi Sansão e Dalila. Estava passando um filme aí, lá em Salvador, Sansão e Dalila. E eu também tinha lido a Bíblia sobre a história de Sansão e Dalila. Eu nunca tinha lido, não, mas tinha uma vizinha lá perto de meu pai, ela deixava sempre a Bíblia lá em casa. Aí então eu fui ver a história, Sansão e Dalila. Aí fiz a história, eu falei com o Rodolfo, aí Rodolfo disse, Antônio, passa aí o livro de Sansão e Dalila. Eu disse, rapaz, lá, a vizinha lá tem uma vizinha que tem uma Bíblia, eu vou tomar ela emprestada, eu vou ler, eu vou também assistir o filme para depois fazer. E aí eu fiz. Só que eu fiquei contrariado com o Rodolfo, porque quase que foi esquecimento dele, em vez de botar o nome Antônio Alves da Silva, o autor, era o primeiro cordel que eu estava fazendo, de 32 páginas. Aí ele colocou Antônio Alves dos Santos. Tem falado aí o que é cordel, o que não é cordel. O que é que você considera que é o verdadeiro cordel? Estão querendo mudar aí. Tem até um jornal aí dizendo o cordel novo, mas não existe cordel novo. O cordel antigo é uma coisa que não pode mudar, né? O cordel verdadeiro é o cordel nordestino. Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí. Agora você vê se tem cordelista. No Rio de Janeiro tem que transportado, né? São Paulo a mesma coisa. Vê se tem no Paraná, no Rio Grande do Sul. Não tem esse lugar, porque eu não sei porquê, eu acho que não chegou até lá. O cordel é genuinamente nordestino. Antônio Alves, você sabe que Cuíca de Santa Amaro era uma espécie de repórter, né? Na época, quando acontecia um grande fato, assim, um fato político, um crime que abalava a opinião pública, ele escrevia sobre aquilo. Hoje, com a televisão, com a imprensa, você ainda faz algo semelhante. Estou vendo aqui que você sempre escreve sobre temas atuais, né?
Um deles é a respeito de um dos crimes que abalaram a opinião pública no sul do país, e você escreveu sobre o assunto. Fale sobre essa tendência sua a escrever sobre temas atuais também. Eu gosto de escrever coisa que o povo se interessa e também que abala a opinião pública. Como esse caso de Isabela, tem até o folheto aí, chamando folheto, porque é de 8 páginas, né? Porque tem o folheto de 8 páginas, tem o de 16 e o de 32, eu já fiz até de 48. Porque isso abalou o Brasil todo. Depois veio a da Eloá, também que abalou o Brasil todo. Então eu fiz também de 8 páginas. Aí chama folheto. São 8 páginas só, Cabo Ligeiro. Esse daí mesmo é Seu Lunga, que é o homem mais ignorante do Brasil. Agora isso aqui é verdade, também os outros dois foi verdade. Porque tem a história que é verdade e aqui não é, né? Por exemplo, eis aqui as controvérsias sobre a vida de Seu Lunga, que dorme com sua esposa, vestido de calça e sunga. E quando a mulher reclama, ele sai fora da cama, grita com ela e resmunga. Também que eu dormindo de calça e sunga e cueca. É a mesma coisa, né? No escuro, ele sem ver, dá um chute no penico. Entorna urina no chão, dizendo, aqui mesmo é que eu não fico. Corre logo para a cozinha e a mulher, coitadinha, é quem vai pagar o mico. Já viu? A mulher fica zangada e outra vez ele reclama. Seu Lunga volta para o quarto, fica deitado na cama, grita com ela sisudo. Agora vai limpar tudo, se acaso você me ama. Mas melhor você é ignorante, já viu? Faz tudo isso, depois muda a mulher. Isso aí é só o começo, viu? Mas disse que ele é assim mesmo, disse que ele estava consertando a comida da casa, viu? Que estava pingando em cima da cama. E aí a mulher, ele pegou uma escada, um negócio, subiu para consertar, e a mulher estava lá fora, quando ela voltou, viu ele lá em cima e disse, ô Lunga, você é doido? Sai daí. Ele aí, o quê? Se jogou lá de cima da cama, quebrou a cama, foi dormir na esteira. Porque é ignorante, né? Aproveitando que você falou dessa história da comieira, eu queria falar do seu estilo. Você gosta de um estilo assim, meio picante, né? Você não perde a oportunidade, né? Eu vou ler aqui esses versos. Doutra vez seu Lunga estava trepado na comieira, de sua casa porque consertava uma goteira, que pingava em sua cama e molhava o panorama na hora da brincadeira. Sua esposa, o vendo ali, trepado feito macaco, ficou sentada na cama, ali coçando o sovaco, e gritou cheia de si, Lunga, você cai daí, e lasca a pele do saco. Todas as histórias que eu faço que tem gracejo, é assim porque a escola só serve, né? Ele é cordelista, sabe? Se não tiver gracejo, não tem graça, né? Não tem graça mesmo. Isso motiva o comprador, a pessoa? Ah, claro, eu vendia pela roça, eu conheço o sertão todo da Bahia, que eu vendia cantando, quer dizer, eu tinha uma voz feia, mas o povo do interior da roça não liga, quer ver a história, né? Aí o povo caía na risada, aí comprava. Olha, quando eu publicava livro do cordel, eu publicava 2.000 de cada uma vez. É de 1.000 para cima, entendeu? Porque não dá, por exemplo, que tem esse aqui, olha. Os Perigos de Fernando de Joventina, eu publiquei umas 2 ou 3 vezes. Isso só era de montão, ó. Eu vou ler só 2 versos aqui para o pessoal ver aí, né? O começo. Era um rapaz aqui de Feira de Santana. Você tem, não tem? E assim, o amor é chama ardente que muitas paixões inflama. Cupido liga a corrente, depois manda o telegrama. Não há força que resista ao coração de quem ama. Porque o amor sincero na luta não esmurece. Enfrenta todo obstáculo que pela frente aparece. Tudo na vida se acaba, mas o amor permanece. Irei narrar a história de um valente baiano que por causa de um amor topou um velho tirano
e conquistou a vitória no sertão pernambucano. Aí continua a história. Aí porque ele teve uma briga, quando tinha a Rua do Meio, você não alcançou? O Minadouro, ele não saía de lá, ele comprava gado, que o pai dele era fazendeiro, quando chegava aqui em feira, entrava na fuleiragem, como diz, né? E uns pistoleiros brigaram com ele, teve uma briga, aí depois chegou a polícia, ele brigou com a polícia, aí o pai dele, para livrar ele de qualquer problema, mandou ele comprar uma boiada em Pernambuco. Quando chegou lá, além de comprar a boiada, ele queria trazer também a filha do fazendeiro. Esse aqui esses são 16 páginas, Os Perigos de Fernando e Joventina. Antônio Alves, quais eram as feiras que você vendia esse trabalho seu? E qual era o tom que você fazia? Você cantava na feira? Vamos ver do sequestro em Santo André, de Nayara e Eloá. Tem gente vivendo hoje sem Deus, sem paz e sem fé, como o carro sem ter freio, descendo de marcha ré. O orquestra sem maestro, nesse trágico sequestro, na cidade de Santo André. Enquanto os políticos dizem, no país tudo vai bem, a variação da bolsa fica nesse vai e vem. Sequestro e assassinatos, com invasões e assaltos, acontece mais de 100. Isso no meio da feira estava cheio de gente em volta, né? Aí aqui a roda já está feita. As drogas tomaram conta dos jovens nesse país. No Rio a guerra do tráfico causa um transtorno infeliz. Em São Paulo continua, o povo ao gritar na rua, esse mal é de raiz. É mesmo, viu? Pelas praças só se vê, os ladrões andam em pares. Até aqui em feira, viu? Cuidado, moço, que anda com o celular no Rio, viu? No Rio, roubando os seus... atacando os transeuntes, roubando os seus celulares. Essa gangue com malícia, sem dar bolas à polícia, acua o povo nos lares. Agora tem um detalhe importante aqui. Quando só se vê moça, e homem também, mas a maioria as moças, com o celular no ouvido, é o que acontece. Pivete se vê mulher com o celular no ouvido, dá um bote sobre ela quando está sem o marido. A mulher fica vermelha, que um pedaço da orelha fica na mão do bandido. Tá vendo? É assim que a gente... Nós falamos de Rodolfo, falamos também de Cuíca de Santa Amaro. Você conheceu o Minelvino? Cuíca, ele era mais, como você falou, um propagandista do cordel, né? Ele se expressava muito bem, fazia aquela roda de gente, tudo. Aliás, quando eu conversei com o Ica, eu tinha 12 anos, viu? Lá em Salvador, né? Mas então, foi depois que eu comecei a ler as histórias do Nordeste, que eu vi que lá realmente é que o cordel é real. Mas o Ica tinha aquele dom, né? Tinha aquele dom dele se expressar. E quando ele queria fazer qualquer história, ele fazia mais sobre política, não é? Ele então ia lá na fonte, dizem que ele fazia a história, depois levava a pessoa e dizia, mas se você me dê tanto para não publicar. Ele fazia isso. A Minelvino era meu amigo particular. O Minelvino, a gente se encontrava sempre. Outro também que era meu amigo era Erotilde, você conheceu? Era aqui de feira mesmo. A Erotilde tinha muita obra na editora Luzeiro. Ele falava muito bem dele também. Você publicou muita coisa pela Luzeiro? Publiquei, deixa eu ver. Na editora Luzeiro de São Paulo foi uns 30 ou 30 e poucos mais. Quais foram os mais importantes? O mais importante da que eu publiquei lá foi Maria Besta Sabida. Eu não sei se...
Oxe, quer dizer, não, eu vendi o original. Até hoje eles publicam. Mas é besta sabida. Tem também João Azarento na Corte da Rainha Maravilha. Esse é um das histórias que eu mais gosto, que assim. Tem vivente que nasceu. Deixa eu ver, tem vivente neste mundo que nasce. Tem vivente nesse mundo que nasce. Não esqueci. Engraçado, as coisas que eu era criança eu não esqueço. E as coisas que eu escrevi de adulto eu esquecendo tudo. Tem vivente nesse mundo que nasce por um problema. Esqueci, né? É João Azarento na Corte da Rainha Maravilha. Você conheceu o Minelvino onde? Conheci nas feiras, né? Ele andava também nas feiras, vendendo literatura de cordel. Mas poucas vezes eu encontrei com ele. Antônio Alves, qual é o tema que você gosta mais de escrever? Seus temas são variados, a gente percebe pelos títulos. Mas você tem alguma preferência? O que é que lhe agrada mais escrever? Quem fez essa história aqui, a primeira não fui eu, foi um amigo meu chamado Vado Dinamite. Ele botou mesmo Vado Dinamite. Foi quando eu viajei para o Rio, ele aí tomou posse de Feira de Santana, né? Então ele escreveu a história do bicho do Tomba, que era um velho que se vestia de bicho para atacar as mulheres, né, no Tomba. Aí quando eu cheguei para aqui, depois de muito tempo, aí o seu Jurivaldo dizia que o povo pedia muito a história do bicho do Tomba, mas Vado não queria mais, que ele tinha mudado de profissão, né? Eu cheguei e fiz a volta do bicho do Tomba, que diz assim: quando se mandou de feira, o terrível capelão... Você sabe que teve um capelão aqui que, no tempo foi da recessão, né? Quando ele foi embora, né? Porque quando ele estava aqui, ninguém fazia nada, que ele prendia, me mandava meter o cacete. Quando se mandou de feira, o terrível capelão, que escorraçava o povo, sem ter dó nem compaixão. O grande bicho do Tomba surgiu que só uma bomba na princesa do sertão. Com pouco tempo depois, o tal do bicho sumiu. E para onde ele foi, ninguém sabe, ninguém viu. Dizia o povo, afinal, aquele torpe animal foi para a ponte que caiu. Aí não quer dizer, não é outra coisa, não. Viu? Quem tem medo de fantasma, corre sem jeito e se arromba. Isso mesmo aconteceu com o tal do Zé Maromba, ao afirmar com revolta que presenciou a volta do tal do bicho do Tomba. O Zé vinha de uma festa com Maria Ribaçaia, que era o apelido dela, né? O Zé vinha de uma festa com Maria Ribaçaia. E quando chegou no Tomba, teve que fugir da raia, pois topou-se com o bicho coberto de carrapicho, cheio de sambambaia. Ele fazia isso para poder atacar as moças, né? Esse foi um dos folhetos mais que está sendo vendido. Dessa vez o animal, com uma fúria tirana, desgastou com muita gente sobre Feira de Santana. A coisa aqui ficou preta. Nesse dia até perneta correu quase uma semana. Quem fez a primeira história do bicho de um olho só foi o Vado Dinamite, poeta bom no gogó, tratado por seu Tilofe, homem que comia um bofe lá no beco do Mocó. Seu Tilofe foi o apelido que eu botei nele, né? Antônio Alves, você já foi estudado por várias pessoas, inclusive por um francês, Raymond Cantel. Ele esteve em Feira de Santana lhe entrevistando. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. Porque não entendi o que ele falava. Eu sei que ele me entrevistou sobre literatura de cordel, ele era muito interessado sobre isso, né? Ele percorreu não só aqui em Feira, mas no Brasil inteiro. Você veja, pessoas diferentes do nosso idioma se interessam pelo cordel nordestino, pela poesia nordestina. E tem gente muitas vezes
que é brasileiro e não liga. Diz que é uma cultura sem importância, mas não é. O mestre Azulão lá no Rio, ele tem a maior consideração, ele é muito respeitado, ele é um grande violeiro e, além disso, é o rei do cordel, né? E é por isso, né? Acontecem essas coisas, nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer. É como tem homem que não gosta de mulher, aí arrimou, tá vendo? Antônio Alves, você está falando, o cordel é importante realmente? Eu acho que é, porque tem lugares aí mesmo que a literatura de cordel, por exemplo, Erivaldo, você conhece Erivaldo? Irmão de Cleves Viana. Ele está fazendo um grande trabalho de lá no Ceará, em Fortaleza, né? Nas escolas. O cordel, tem um título, até ele me mandou uma carta para mim, Cordel na Sala de Aula, né? Ensinando as crianças, e é patrocinado pela Petrobras, né? Quer dizer, para que importância mais do que essa, né? E estava bom até que chegasse até aqui também, para tirar os meninos da rua, etc. Outras coisas. Eu gostaria que você falasse agora a respeito do movimento do cordel em Feira de Santana. Existe uma renovação do cordel em feira, o momento é interessante para a Feira de Santana, com o surgimento de novos escritores. Novos é interessante, agora mudar com esse novo cordel que estão querendo fazer aí, não dá. Porque a beleza do cordel está na métrica, não é? Na rima e na métrica, e no enredo da história, na oração. Aí, se sair desse ritmo, eles estão querendo sofisticar, aí não dá, não. Sofisticar, só se fosse para melhorar o ritmo, a vendagem, né? Nas escolas, apresentar às crianças, que a literatura de cordel, aqueles grandes autores, como João Martins de Ataíde, José Bernardo da Silva, Leandro Gomes de Barro, e aqueles lá da Paraíba. É assim. Antônio Alves, você teve um período que você parou de escrever, né? Depois voltou. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, por que você parou? Eu estava envolvido muito com a religião, né? Então, eu resolvi parar uns tempos, porque ou bem uma coisa ou bem outra na época, não é? Para não atrapalhar. Aí eu escrevi muito também sobre a Bíblia, né? Várias histórias, até várias também, mas foi publicado até aqui. Aqui também é uma homenagem ao museu de arte contemporânea, porque aqui eu tive muita força, entendeu? Eu encontrei Edson, que era muito interessado, e também alguns prefeitos, inclusive o Zé Ronaldo, sem política, aí, Zé Raimundo e outros aí, que publicavam, né, literatura de cordel aqui, não só minha, mas de outros autores aí. Qual foi o seu livro que fez mais sucesso no cordel, que vendeu mais, que você acha que a população se interessou mais, as pessoas? Foi esse que eu citei ainda agora, Os Perigos de Fernando de Aventina, né? Porque eu publiquei umas 3 vezes, parece. E sempre era de muita quantidade. Agora, quando era assim uma historiazinha pequena, só fazia só 1000. Por exemplo, tem aqui a moda do silicone na mulher brasileira. Porque eu gostava de mexer assim, né? Com as pessoas. Posso ler aqui um pouquinho? Diz assim: hoje a moda das mulheres muda que são um ciclone. E tem muita gente aí pondo a boca no trombone. Trilhando o mesmo caminho, eu irei falar um pouquinho na moda do silicone. Tem que ser na métrica e na rima. Pois a mulher brasileira está muito transformada. Antigamente queria ter poupança arrebitada. Mas hoje nos devaneios põe silicone nos seios para ser mais desejada. A mulher que tem os seios como umas bolas de gude, diz assim: se eu me operar, espero que a coisa mude. Eu arranjo um casamento sem precisar num momento que nenhum santo me ajude. Uma amiga diz a ela: vá perdendo a esperança. Com esses quadris pequenos, isso você não alcança. Pois o homem brasileiro que olha por primeiro na mulher é a poupança. Será que é isso mesmo?
Aí a outra diz, não, ela está errada. Quer ver? Ela continua falando, né, com a amiga. Você pode ter os seios igualmente os da Tereza, mas se tiver a poupança feita de mulher japonesa, iria ficar encalhada, pois a cozinha puxada na mulher tem mais beleza. Esses negócios de cozinha puxada tem mais em Salvador, que eles usam, né? Outra amiga vai chegando e entra na discussão, dizendo para elas duas, isso tudo é ilusão, me reprove quem quiser, pois a áurea da mulher aflora do coração. Aí as outras tudo bateram palma, aí você agora acertou, é o coração, não é nem seio, nem poupança, nem nada, né? Elas duas não concordam e saem queimando gás, dizendo, vamos ao médico no Rio, São Paulo e Goiás, falar com o doutor Marconi, para ele pôr silicone nos seios e por detrás. Na clínica tiram a roupa para o tal doutor Marconi. Quando examina uma delas, põe a boca no trombone e fala quase a sorrir. Seus peitos vão consumir 10 quilos de silicone. Silicone é só nos seios, porque não lhe desfigura. Porém, na parte abundante, só se aplica a gordura. Você vai ficar certinha, com a poupança durinha igual a da Tanajura. Mas o doutor exagera a fazer a cirurgia. Põe silicone demais no local que não cabia. Entre gestos e acenos, também coloca de menos onde mais precisaria. Aí ele confunde tudo, mistura tudo, né? E quando a mulher espirra da mesa da operação, fica tão desfigurada que só parece um canhão. O doutor lhe diz, saúde, amiga, eu fiz o que pude, você não tem jeito não. Uma amiga diz a ela, você entrou numa fria, parece que exageraram nessa sua cirurgia, os teus seios são 2 fole, como 2 jacas mole dançando o tchan da Bahia. Quando saiu aquela música do tchan, né? Segura o tchan, agarra o tchan. A mulher vai para casa se lamentando, coitada, com os seios despencando e a poupança deformada. Chegando em casa o marido, quando tira seu vestido, dá uma bronca danada. Pergunta o que foi isso, minha esposa Mariana. Diz ela, foi essa moda da mulher americana, que deixou dessa maneira, feito uma vaca leiteira bem no meio da savana. Tem outro que diz assim, vou dar um murro em canivete, para ficar com meus seios, com a buzina de chevette. Quero ficar igualzinha àquela atriz bonitinha lá da novela das 7. Meus seios estão tão molengo, feito em angu de girimum. Desse jeito eu não consigo arranjar homem nenhum para acabar meus anseios e operar meus seios e reformar meu bumbum. A estratégia que você usa é de ler um pouquinho e provocar o público, né? Você fazia isso nas feiras, começava a ler, as pessoas se interessavam, né? E aí compravam folheto, não é isso? Outra coisa que você usa também, essa coisa é um tom provocativo, um tom de humor. Isso é de propósito para agradar. Você fala de homens, de mulheres, tem um certo exagero, né? Um certo humor. Isso é de propósito para agradar o público. Eu falo assim, aquela expressão, né? Fazendo aquela expressão, né? Para poder o povo se envolver, não é, naquele que eu estou lendo ali. Agora eu já lhe falei a você que uma vez eu entrei numa fria, aliás, quase entrava numa fria. Eu fui trabalhar em Alagoinhas, eu tinha uma radiolazinha, eu tinha comprado essa radiola, que eu vim do Rio e trouxe a radiola para a Bahia. Aí primeiro eu tocava para a radiola, botava um disco popular, né? E aí eu juntava aquele povo do interior, um dia de sábado. Aí tinha um amigo meu chamado Mané Três Dedos. Não sei se foi numa briga que cortaram 2 dedos dele. Eu sei que ele era camelô, tinha barraca na feira. Ele disse, Antônio, eu tenho aqui um problema para você resolver. Eu digo, o que é? Aqui tem uma mulher chamada Bezinha, que ela bateu na mãe sexta-feira santa. E dizem que ela está virando lobisomem. Eu falei, lobisomem macho ou fêmea? Ele disse, não, toca para lá, né? Aí eu disse, rapaz, não dá galho, não. Ele disse, se tiver galho, eu quebro. Então vamos embora. Aí o papai fez um folheto na pensão. Aí a feira de Alagoinha começava a sexta. Aí sexta-feira de noite, eu trabalhei sexta de dia. E de noite eu peguei
o que ele queria que eu fizesse, né? Ele escrevendo o tema e eu fazendo os versos. Aí entreguei a ele um cordel de 8 páginas. Aí mandei ele fazer assim a mulher virando lobisomem, assim aquela coisa assim, né? Aí quando foi na outra semana, eu estava lá em Alagoinhas. Aí peguei foi uma coisa que aconteceu mesmo. Aí comecei a ler a história. Aí daqui a pouco a roda não tinha mais tamanho. E era perto da barraca de roupa dele, né? Aí daqui a pouco eu estou naquela vendendo, um me deu um, outro me deu outro. Vezinha, a mulher que bateu da mãe e está virando lobisomem. Aí daqui a pouco quando chegou a polícia, né? Chegou o soldado com um parente da mulher, né? Aí, o senhor Garçom Antônio? Eu digo, sou o senhor. Para com isso aí. Digo, qual é o problema? A história da Bezinha, foi você que fez? Eu digo, foi. Aí o delegado mandou chamar, vamos até lá, né? Me botou na frente, fui. Só a Bezinha que não estava, foi o soldado e o tal do rapaz, parece que era primo, sei lá. Aí quando chegou lá na delegacia, aí o delegado disse, é você, senhor Antônio Alves da Silva? Eu disse, sou, senhor. Foi você que fez esse livro aqui, na Bezinha? Eu digo, foi. Aí a Bezinha, a mulher que bateu na mãe, está virando lobisomem, disse, foi. Aí o delegado disse, você prova que ela está virando lobisomem? Aí ele disse, eita droga, agora que eu estou apertado. Eu falei, aí me veio aquela reação, eu falei, doutor, se ela está virando lobisomem, eu não sei. Mas que bateu na mãe, todo mundo sabe. Aí todo mundo bateu mesmo. Aí bateram. Aí o delegado disse, vai vender seus livros, rapaz. Aí pronto, me liberou. Aí esse detalhe você não sabe, né? E o livro da Bezinha também sumiu, que eu tive que dividir o lucro com o tal do mandar 3 dedos. O tempo espera por tudo, pelo mal e pelo bem, só castiga quem merece, só dá razão a quem tem poder absoluto, não presta conta a ninguém. Antônio Alves, você sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho e passaríamos aqui o resto da tarde conversando e você contando essas histórias e como é que você vê o cordel, como é que você interpreta o fazer o cordel. Você é um dos grandes escritores da nossa literatura, inclusive já ganhou prêmios, né? O prêmio da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Até Edson fez essa história aqui, não? Foi o da serpente. Tu fez, Edson? A maldição da serpente no sítio do Velho Chico, tu não fez não, né? Ah, não foi não. Pois esse aí eu ganhei um computador, porque foi um concurso de São Paulo, né? É a história de um velho que ele criava uma cascavel dentro do roçado e o próprio cascavel matou ele. O cascavel que ele criava dentro da roça, aí todo mundo que passava, ele picava, né? E o velho esqueceu. Passou por ali e o bicho mordeu ele. Ele fez uma arrumaria para um lugar. E quando chegou lá, foi para dentro do mato com uma dona e lá o cascavel matou ele. Além da admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, eu tenho também um certo interesse pela literatura de cordel, né? E você sabe que o cordel está presente em meu trabalho, em várias fases, né? Um desenho, e era de graça. Bastava falar com ele e ele disse, pronto. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro, porque ele, para ajudar qualquer pessoa, ele está sempre disposto. Obrigado também, né? Então, você sabe, né, que essa admiração não vem de agora e também essa questão de utilizar essa matriz da literatura de cordel no meu trabalho, isso vem ganhando força nos últimos anos, né? E recentemente o trabalho assumiu uma dimensão que é muito próxima do cordel.